Shalom a todos os telis, a todos os amigos e convidados e subscritos e todos que participam desse projeto. Nessa aula número 30 nós iremos observar a verdadeira movimentação dos astros, em especial do Sol e da Lua, Shemesh e Levaná. O que o antigo conhecimento escrito na Taná revela nas suas narrativas sobre esse movimento, qual a importância disso aí e como que a Cabala Inuit, a Cabala conceitual, esconde, nos seus padrões, princípios básicos, a Cabala Maasit, que são as práticas que se referem à bioquímica, à biologia, à psicologia, a todas as ciências, a matemática, a geometria e assim por diante, a astronomia, a astrologia, tudo está dentro da Cabala. A Cabala é a base de todo o conhecimento, porque ela está fundamentada na filosofia natural. E nós temos que entender essa conexão. Por quê? Porque hoje nós vamos observar nessa aula o que significa de fato a movimentação planetária dentro de nós, como que ela corresponde a nós e como que nós podemos utilizar esse conhecimento para aumentar a nossa força. Um abraço para vocês, shalom, e fiquem em paz. Assim, portanto, meus amados elis, meus amados estudantes e buscadores da luz, aqueles que estão se empenhando em conhecer a Cabala na sua forma mais íntima, mais profunda. É isso que a aula 30 agora, o ciclo solar, irá nos mostrar. Não aquela discussão se quem é o centro do universo, assim, todos os astros estão em movimento. Todo o universo está vibrando. Não existe sendo necessariamente estacionário, mas todos estão em vibração. E essa vibração diz respeito a nós. Então, a verdadeira preocupação de um cabalista é com respeito ao que é um dia, qual o significado da lua nova, qual a prática histórica e o debate sobre a lua nova, como nós vimos até agora, a astronomia básica, o que é um aphelion, o que é um perihelion, por que aqui a elíptica planetária torna inviável o calendário matematicamente calculado. Mais cedo ou mais tarde ele vai estar defasado, ele vai estar fora de conexão com o universo, devido a esses três movimentos, em especial que a Lua faz, da conjunção, a primeira conjunção da Lua nova, até ela subir e até ela passar para o aphelion, que é o momento em que ela se distancia do Sol, aparecendo no terceiro dia, número 3 sagrado. Toda a geometria e toda a gemátria que nós estudamos até agora nessa aula de geometria sagrada na Taná, ela se baseia na movimentação dos astros. E esses números foram retirados lá de cima, dos mundos superiores. Quando o Sefer Yetzirah, quando o Sefer Bahir, o Zohar fala dos mundos superiores, são estes aí, gente. E ao mesmo tempo, o mais surpreendente é que a Cabala esotérica, a Cabala mística, o estudo mais profundo da Maasit cabalística, vai nos transmitir a ideia de que todo esse sistema está dentro de nós, porque nós somos o reflexo do que está lá em cima. Nós somos o microcosmo, enquanto lá está o macrocosmo. Então nós temos aí Hillel, nós observamos o ciclo metônico, nós observamos pela opinião da enciclopédia judaica, de que Hillel foi sim, coagido a abandonar a observação da Lua. Isso não é normal. Para algumas pessoas isso é um avanço, para mim não, para mim isso é um regresso, porque o verdadeiro conhecimento foi tirado de nós. Paulatinamente, a partir desse ponto, a humanidade começou a se divorciar de Deus, começou a se divorciar da natureza, há 2000 anos atrás. Então não houve progresso, houve regresso, até chegarmos ao estágio em que nós estamos hoje. Por quê? Porque, como nós vamos observar na Taná, e como já observamos, o Sol representa o nosso estado de consciência e a Lua representa o inconsciente. Nós temos que estar apercebido o dia e a noite. Isso não está lá por acidente. Isso é um projeto, isso é uma ideia absolutamente perfeita. Então o ciclo astronômico solar, que vamos observar hoje, depois do evento, lá para a semana após essa, avaliando o calendário judaico, vamos observar vários exemplos de calendários que se dizem judaico, mas não são. Qual o critério que nós podemos usar para descobrir que eles não são judaicos? E o calendário hebreu clássico. Vamos saber exatamente dentro da Taná, lendo em hebraico, lendo o Talmud, lendo os rabis mais estudados, em especial os rabis astrônomos e astrólogos, para saber deles o que de fato está acontecendo. A opinião abalizada de autoridades, não opinião, eu acho que é isso, eu acho que é aquilo. Não, aqui nós não trabalhamos com opinião. Nós queremos saber a referência bibliográfica.
Nós queremos saber o conteúdo, nem que demore, mas nós vamos saber. Tá? Então o calendário clássico, por que, né, é a pergunta que devemos observar as lunações, porque elas são importantes para nós. No livro de Terrilim, né, 136, versículo 8, diz o seguinte: Et Hashemesh, ó, Hashemesh, ó, Et Hashemesh la lemeshelet, ó, Bayom ki la olam ha-hasedó. Hasedó 136, Terrilim, versículo 8. Hasedó. Então, o que ele está dizendo aqui é que o sol, ó, define o dia e conhece, né, a sua parada dentro da eternidade. Le Yolam. Yolam quer dizer o quê? A eternidade. O fluxo eterno, o infinito. Tá? Os infinitivos, o verbo no seu estado infinito, até a gramática mostra esses princípios para nós. Nós só temos que juntar as evidências. Até a gramática nos ensina que existe o infinitivo, existe o infinito, e existe então a descendência desse infinito para o passado, presente e futuro. Né? A noção de espaço e de tempo. Mas existe sim a visão eterna, a visão infinita de nós. Então nós temos que acordar para o fato de que Hashemesh, ó, está determinando, né, a sua localização exata no céu, a sua localização perfeita, e essa localização de movimento, dos 3 movimentos inclinatórios do Sol, representam as 4 estações. Criam as 4 estações. E essas 4 estações criam, consequentemente, as 4 fases da Lua, as 4 semanas de um mês. Ó, vocês observem que os 4 elementos, o fogo, o ar, a terra, né, e a água. O que isso quer dizer? Que nós somos parte desse sistema, porque em nós está a água, está o fogo, está a terra, né, e está o ar. Nós temos todos os 4 elementos dentro de nós. Esta é a verdadeira alquimia que Paracelsus e outros lá no período medieval se debruçaram e estudaram com afinco, com dedicação, porque eles entenderam de que a Taná estava falando de algo mais e as pessoas não estavam percebendo. Em especial, as pessoas restritas a traduções em português. Essas pessoas não vão conseguir chegar a um conhecimento da Taná profundo, porque a língua portuguesa não é o hebraico e não consegue verter o hebraico no seu pleno impacto, em todos os seus mistérios, em todos os seus códigos e assim por diante. Todos esses sinais que nós estamos vendo aqui, ó, o Dagesh, né, as cantilações, ó, o Atná e assim por diante, o Passu e assim por diante, todos eles aqui têm um significado. Nada está aqui por nada. Observem o número 3, ó, 3, 3, 2, 3, 2, ó. Tudo tem um significado. As formas geométricas que estão na língua hebraica são uma verdadeira aula de astroteologia. Não é? Então tudo isso nós temos que observar e entender o texto com a sua verdadeira face. Na Enciclopédia Judaica, mais uma vez, nos diz uma coisa que eu vou ler para vocês. As concepções dos hebreus com referência ao fenômeno físico eram aqueles que obtidos através dos seus vizinhos, neighbors. O Sol sendo considerado como uma tocha ou luz, em hebraico maor. Ó. Algumas pessoas dizem que, por exemplo, por falta de conhecimento desse glossário que nós estudamos lá no hebraico para cabalistas, acham que a Bíblia tem uma contradição em Gênesis, né? Veio haver luz no 3º dia, e depois, lá no versículo à frente, no 14, diz que houve haver luz de novo. Então, é uma contradição? Não. Lá no 1º versículo, o termo usado em hebraico é or, a luz em si. Maor é a fonte de luz. É outra coisa, é outro conceito. A luz era visível, mas o corpo ainda não era visível, não havia entrado em órbita perfeita. Então aqui está, ó, Maor, a fonte de luz. Então não há contradição. O que há é um desconhecimento completo sobre a língua hebraica. Então, suspendida no firmamento, Gênesis 1, versículo 16. Ela foi criada no 4º dia, juntamente com a lua e as 2 grandes luzes constituintes. Como a maior delas, o sol, foi dado domínio sobre o dia. Salmo, ó, e assim por diante. Hebreus, Abacuque, melhor, a tenda, Salmo e assim por diante. O sol tinha uma habitação, uma tenda, ó,
uma câmara de noivado, de núpcias, vamos dizer assim, né? Como pode ser dito, do qual ele saía, Yazar, o Zará em hebraico, e ao qual ele retornava, Bo. Ó. Assim, o leste é conhecido como Mizrá, leste. Da onde vem a palavra Mitzraim, que é a palavra usada lá no livro de Shemot, em Êxodo, para o Egito. O Egito é chamado de Misraim, que vem dessa palavra Misrá, ou seja, o leste. Até nessa palavra, o substantivo para o Egito, né, existe um código, gente. Tá? Para aqueles que acreditam que a Taná não tem código, mais uma má notícia. Toda ela tem código, certo? Então, vamos lá. E o oeste, o Mabo, enquanto que a frase do nascente até que o sol desça ao seu poente, né, designa a inteira extensão da terra. Assim, o termo Ma'arab, que etimologicamente significa voltar ou retornar, sempre o retorno, o sol nasce, ele chega ao centro lá em cima, ao meio-dia, depois às 6 horas da tarde, lá no pôr do sol, no oeste, e some, e se põe, e se abatem as trevas. A lua começa a governar. Depois, no outro dia, o sol novamente. Depois a lua novamente. Esse é o símbolo do número 8 na matemática, os infinitivos. O cálculo infinitivo, ele só pode ser feito através do número 8, que representa o símbolo na Cabala, dentro da matemática moderna, e muitos não sabem disso. Os códigos da Cabala estão em tudo, na matemática, na física, na biologia, em tudo, tá? Na psicologia, em tudo. Então é uma linguagem universal que tem que ser compreendida, porque não está sendo bem compreendida. Né? Tem que ser compreendida na sua forma correta. Sobre o Sol, outra frase idiomática não pode ser a Terra. É uma expressão favorita, né, do autor de Eclesiastes, capítulo 1, versículo 3, 9, 14 e assim por diante. Então, aqui nós temos o artigo inteiro para quem quiser ler, inclusive vocês podem traduzir. Eu recomendo a Enciclopédia Judaica, porque é uma autoridade na história, na teologia, na filosofia, na antropologia, né, do que é o judaísmo, né, na sua história, a sua verdadeira face. Então, como nós sabemos, o Mufar, Hayerá, são as fases da lua, né, as 4 fases da lua: lua nova, Rodesh, lua crescente, Saharon, a lua cheia, Keser, e a lua minguante, Rivron Shelishi. Ou seja, Shelishi, você sabe que é o terceiro, ou seja, é um terceiro que vira 4, vamos dizer assim, né? Então, as 4 fases da lua eram de primordial importância na definição dos dias e da semana, segundo o calendário judaico, que aqui vocês veem, que vocês vão observar também, claro, de cara, que o calendário judaico não bate com o calendário gregoriano, porque os dias não se conformam. Então, nós temos que observar a lua para dizer quando é o primeiro dia, né, Yom Rishon, quando é o segundo dia, Yom Sheni, quando é o terceiro dia, Yom Shelishi, aqui está Shelishi, né, quando é o quarto dia, Yom Reviri, quando é o quinto dia, Yom Hamishi, quando é o sexto, Yom Shishi, e o Shabbat, que é o último, né? A última esfera, que é Saturno, planeta Saturno. Então, nós temos que conhecer o calendário lunar como ele é, e não estarmos seguindo o calendário gregoriano, supondo falsamente que estão seguindo o calendário de Moshe. Não tem como. Né? Historicamente impossível, teologicamente impossível, filosoficamente impossível, não existe como. Não sou eu que estou dizendo isso, é a Enciclopédia Judaica, e os autores e os escritores. Então, aqui no livro A Arquitetura e Geometria Sagradas pelo Mundo, à luz do número de ouro, pelo Leonardo Ribord, né? Ribord, ele diz o seguinte aqui: se a Terra e os outros planetas giram em torno do Sol, o sistema todo gira igualmente sobre si. Cada ano, no seu movimento próprio, aparece sobre a eclíptica. O Sol corta o equador celeste em 2 pontos chamados de equinócios, de primavera e de outubro, caracterizado pelo fato de que a duração do dia é igual ao da noite, 12 horas noturnas, que começa pela noite, né? Ao pôr do sol começa o dia, e 12 horas diurnas, né? Quando vai começar um outro dia. Então, 2 outros pontos característicos do curso do Sol, no seu movimento aparente sobre a eclíptica, são aqueles observados quando ele está na sua mais forte declinação boreal ou austral, que corresponde ao movimento do ano em que a duração do dia é mais longa, o solstício de verão.
ou a mais curta, o solstício de inverno, e vice-versa, em função da posição de observação de um ou de outro dos hemisférios, hemisfério sul e hemisfério norte. Né? Se lá é primavera, aqui é o oposto. Se lá é inverno, aqui é verão. E aí vai. Né? Então, sempre o oposto. Tá? Sempre o oposto. Vamos lá. E não haveria estações se não fosse isso. Esses pontos, se o eixo da Terra fosse vertical à órbita, o dia e a noite seriam uma duração igual e não haveria estações. Esses pontos particulares, que são os equinócios e os solstícios, foram observados há muito tempo, permitindo o fracionamento do tempo terrestre em anos e em meses solares. Vamos lá? Sequência. Nessa, uma parte mais à frente, ele nos diz a mesma obra, pela Madras, né? Pela editora Madras, ele nos diz o seguinte: o zodíaco, o relógio cósmico. Observem. Observem que o movimento do Sol não é aleatório. Né? Ele não vai fazendo o que ele quer. Não. Ele segue uma disciplina absolutamente matemática, geométrica, perfeita, em harmonia com os 12 signos do zodíaco, assim como também o faz a Lua. A única diferença é que na mecânica do universo, a Lua percorre mais rápido os 12 signos do zodíaco e, portanto, é a favorita para iniciarmos o tratamento com a Lua, seguindo o que eu vou mostrar para vocês aqui mais à frente e o que nós vamos estudar lá no Mishkan Gilead. Quem vier vai aprender todos os detalhes baseado na literatura, baseado nos estudos, baseado em bibliografia, em grandes cientistas que existiram, que citaram e estudaram esse trabalho, né, essa ciência, como você pode literalmente se curar, como que você pode suprir os minerais de acordo com a movimentação da Lua e atingir uma saúde imbatível. Tá? Essa é a verdadeira medicina do tempo clássico, não é isso? Que foi tomada da humanidade, diga-se de passagem. Então, o que nós temos fazendo aqui é o quê? Recuperar esse mecanismo inteiro. Então, como a Lua ela percorre de forma mais rápida, mais célere, né, os 12 signos do zodíaco, o Sol é o segundo passo, é o passo maior, né, é o ciclo maior. E assim vai. Então, nós temos dois ciclos, nós temos o ciclo lunar e o ciclo solar. Né? Quando se diz que Melquisedeque, né, era observador, ou era vamos dizer assim, era um observador acurado, né, do Sol, né, de El Elyon, ó, que quer dizer, o Elion quer dizer em hebraico o que significava para os gregos, Helios, ou seja, o Sol. Quando se diz que ele era observador do Sol, é porque ele talvez já tenha passado pelo ciclo da Lua, já tenha obtido a sua cura metafísica e física, que as duas partes estão relacionadas. Através do uso dos minerais nos dias certos em que a Lua percorre cada signo que corresponde aos nossos membros aqui na Terra, ao estômago, à garganta, ao braço, à perna, tudo está dentro, ao sacrum, à cabeça, aos pés, tudo está dentro desse esquema, gente, não está separado. A ideia de separação não existe. Né? Então, esse movimento lunar é o primeiro, que é o mais célere, o mais rápido, e o Sol é mais longo. Então, é a segunda fase que nós vamos entrar. Né? Primeiro vamos entrar na fase lunar. Como vocês podem observar, segundo o conhecimento clássico, segundo o gnosticismo, por isso que o gnosticismo foi proibido, por isso que lá no estudo da Cabala agora, Cabala é a linguagem dos ramos, nós vamos mergulhar profundo no Nag Hammadi, nos evangelhos gnósticos que foram tirados pela igreja, porque havia referências nesses evangelhos que nos interessam. Esse estudo que nós estamos fazendo aqui, ó, está todo citado lá no Nag Hammadi, através de aforismos, de parábolas, de ilustrações, de referências, no mesmo estilo que a Cabala usa no Zohar, no Bahir, no Sefer Yetzirah. Tá? Então é um grande composto de conhecimento que está sendo tirado de nós, ou que foi tirado de nós, mas que nós estamos aos poucos colocando em perspectiva novamente. Todas as letras hebraicas representam elementos que estão dentro de nós e esses elementos precisam ser ativados, precisam ser trazidos à vida. A verdadeira ressurreição, a anastasia em grego, ocorre enquanto você está vivo. Não tem nada a ver com morrer. Tá? Pode ocorrer depois da morte, porque na verdade a morte é uma transição, não é o fim. Mas você pode fazer essa ressurreição, esse acionamento dessas regiões do teu corpo através do movimento lunar. Ó, através do movimento que a Lua faz nos signos nesta direção aqui. Ó, ela desce pela direita e depois vem até o signo de Peixes,
depois ela sobe. E cada região dessa que ela passa, ela aciona as regiões que estão no meio, que representam o infinito, número 8. E aqui estão os dois pilares. Tá? Então, por exemplo, a pessoa que é do signo, né, específico, você pode fazer uma separação, uma análise astrológica dentro do movimento da Lua e você vai descobrir qual o planeta que essa pessoa na verdade nasceu. E aí você vai saber qual o signo da pessoa, que rege o planeta, o signo dele, o astro, né? Ou o signo que rege o planeta dele. Depois você vai saber aquele que rege o dia, aquele que rege a semana e aquele que rege a hora. E aí você vai saber exatamente quais são os 4 elementos minerais que você tem que tomar: cloreto de potássio, cálcio fluoride, fosfato de cálcio, né? E sulfato de sódio. Você vai saber exatamente quais são os 4 minerais que você vai ter que começar. Esses 4 planetas que vão bater no teu signo vão ser o primeiro degrau do teu caminho. Vai ser a tua ascensão. A ascensão, eu digo, não imaginária. A ascensão real, física, a bioquímica. Então você vai começar com essa movimentação aí. Então vamos lá, desculpa aí. No livro Kabbalistic Astrology, The Sacred Tradition of the Hebrew Sages, se diz uma coisa aqui que nós já sabemos, mas nós vamos fazer uma revisão. Aqui diz o seguinte: a história de Sansão é realmente dividida em 2 histórias, ou antes, em um prólogo de um conto principal. O prólogo é a mais longa parte da história e é usada para estabelecer o caractere de Sansão. Segundo a Bíblia, 20 anos passaram-se entre os eventos do prólogo e a história de Dalila, que fortalece ainda mais a contenção de que nós estamos envolvidos em um conto astroteológico ou astrológico. Ó. Eu uso o termo astroteológico, né? A psicateologia, mas aqui está dizendo astrológico. Ó. Ou seja, aqui está dizendo o Rabi Dobbin, né? Ele está dizendo, Joel Dobbin, ele está dizendo nessa obra fantástica chamada Astrologia Cabalística, a tradição secreta dos sábios hebreus, que a história de Sansão é, na verdade, uma capa para se passar o movimento do Sol e da Lua. Os papéis que o Sol e a Lua desempenham. Observem que Dalila só falava com Sansão quando ele estava dormindo. Por que dormindo? Porque quem domina o sono? A Lua. Dalila representava a Lua. Ela só falava com ele durante o quê? O período de sono, que ele estava dormindo. Enquanto que Sansão representa o estado consciente. Aquele relato foi costurado de uma forma tão magistralmente perfeita, através de ilustrações, de linguagem simbólica, de codificação, notação científica, através das Masorá, do hebraico, das cantilações, dos midot, dos otiot, né, que são os símbolos que a gente aprendeu lá no curso de hebraico para cabalista, que vai nos dar a fundamentação para entender toda essa linguagem, que é a linguagem dos ramos, que nós vamos estudar agora profundamente. É um curso que vai ficar só para membros, tá? Não vai haver mais aulas públicas, né? O curso A Cabala e a Linguagem dos Ramos vai ser o primeiro pontapé para todos que quiserem conhecer o que de fato é a Cabala. E como que nós somos afetados pela Cabala. Por que esse conhecimento é importante? Ele vai salvar a nossa vida, literalmente. Tá? Então, lá se diz claramente isso aí. Então vamos lá. Pois o caractere do prólogo estabelece que Sansão é aquele do típico de leão. Ó, ele é um típico de leão, que é você veja que ele tirou o mel do leão, olha só. E o Sol governa o signo de leão. Então você veja que na verdade é um grande código a história de Sansão e Dalila. Não quer dizer que eles não existiram. Não, não é isso. Quer dizer que o escriba observou uma história típica, foi capaz de detectar nessa história típica os elementos, a exocia, né? Os elementos potenciais e finalmente os elementos arquétipos. Ou seja, ele transmitiu os 3 aspectos, os 3 níveis da epistemologia sagrada. Da epistemologia grega, né? Que na verdade vem dos antigos egípcios, babilônios e assim por diante. Então observem como que isso é importante. As 2 posições astrológicas, né, que devem ser explicadas, e quando nós devemos saber quanto os antigos hebreus lançavam o seu horóscopo, né,
Estes são os pontos que são o norte e os nodos sul da Lua, que é chamada a cabeça do dragão e a cauda do dragão, que é usada no livro de Apocalipse de forma simbólica, semiótica, e é interpretada ao pé da letra, literalmente, por pessoas que não estudaram a Cabala. E, consequentemente, essa interpretação vai levar ao desapontamento, né? Como nós sabemos. Conhecido nos antigos tempos como a cabeça e o rabo do dragão. Os pontos desta intersecção são chamados de nódulos da Lua. Ela leva 18 anos para que os nódulos retornem à sua posição original. Isto é chamado de Saros, o ciclo de Saros. E nós estamos prontos para lançar agora um horóscopo da forma que os nossos ancestrais fizeram. Então, o que eu estou fazendo é mapeando toda essa literatura aqui, pessoalmente, para criarmos agora, depois do evento Mishkan Gilead, o verdadeiro previsão astrológica cabalística completa. Antes nós fizemos uma que estava incompleta, não estava incluindo todos os elementos. Agora nós iremos fazer uma que vai envolver tudo, os nódulos lunares. Eu vou passar para vocês o conteúdo em PDF do que vai conter nessa previsão astrológica. Vai ser uma previsão astrológica que simplesmente vai quebrar paradigmas, porque ela representa a verdadeira forma que os antigos faziam para prever o teu horóscopo, em especial para usar essa informação para que você possa bioquimicamente ou alquimicamente reconstruir a você mesmo, né? As 12 regiões que estão no universo, que são os zodíacos, estão relacionadas às 10 sefirotes, mas as duas, né? Os dois planetas que estão mais acima, que é Plutão e Urano. Ó. Então, tudo isso aí está relacionado ao movimento dos astros. E se nós soubermos seguir ao movimento da Lua, que é o primeiro passo, o segundo passo, o do Sol, o ciclo solar, nós iremos curar a nós mesmos gratuitamente, só simplesmente por entender e usar os minerais apropriados. Nós vamos passar a literatura para vocês e vamos mostrar o trabalho do grande alemão Salzler, né, e de outros médicos que usaram esse conhecimento, que entenderam a Cabala de um ponto de vista muito abrangente, né, e transmitiram esse conhecimento para nós. Tá? Nós vamos aprender tudo isso aí. Então vamos lá. A Lua viaja em volta da Lua em um mês e, portanto, é visível da Terra novamente em uma constelação particular por cerca de 2,5 dias. 360 graus mais 30 dias, aproximadamente 12, né, por dia. Então uma constelação cobre 30 graus do céu. Portanto, a Lua transita uma constelação em aproximadamente 2,5 dias, em todas as constelações do zodíaco em um mês. Então, tem dias que o teu signo, né, o signo que você vai bater 4, né, 4 signos que você tem. Um planeta que rege o teu signo, o planeta que rege o teu dia, que também rege um signo que está dentro do teu corpo, o planeta que rege a semana, a Lua que rege a semana, e o planeta que rege a hora que você nasceu. Esses são os 4 que você vai começar. Você vai identificar quais são, né, os signos, e aí então você vai usar os minerais de cada um desses aí, durante os períodos em que a Lua estiver visitando este signo, durante 2,5 dias, que dá o número 7, né, na raiz, que são os 7 dias da semana. Observem o código, absolutamente perfeito, né? Ele se comunica, ele se fala de tão perfeito que ele é, né? Então, esses dias aqui são os dias mais apropriados para você curar problemas que você sabe que você vai desenvolver com o tempo devido ao teu signo, devido à tua previsão astrológica, o signo que você nasceu. Você vai ter uma propensão a ter um problema de garganta, você vai ter a propensão de ter um câncer de intestino, você vai ter a propensão de ter um problema estrutural nos ossos, um enfraquecimento de cálcio, né, uma porosidade dos ossos. Você vai ter uma série de problemas de saúde. Isso tudo vai ser corrigido se você seguir a Lua, nesses 4 primeiros. Depois, então, você faz mais 4, depois mais 4. 3 vezes, que vai dar o quê? 12. Você vai cobrir todo o teu corpo, suprindo os minerais de acordo com a movimentação da Lua. Quando ela percorre, por exemplo, nossas partes do corpo, né, os signos do zodíaco que estão em nós, refletidos em nós, você sente um incômodozinho na barriga, você sente uma dorzinha no braço, uma dor na perna, uma dor nos pés, e você não sabe por que sente.
ela está visitando aquele momento, naquele exato momento, ela está visitando aquela região, aquele signo responsável pelos pés, por exemplo, peixes. Então ela está indicando para você que ali existe um problema. Aquele desconforto é indicação de que está havendo carência mineral, que mais tarde vai se tornar um problema. Então, se você tomar os minerais nesse exato momento, seguindo o mapeamento cabalístico, que nós vamos passar para vocês aqui à frente, vocês vão descobrir. Só que primeiro você tem que fazer o quê? Uma análise astrológica para saber quais são os 4 planetas que regem o teu nascimento. O que rege o signo, o dia, a semana, a lua que rege a semana, se é nova, crescente, cheia ou minguante, e depois, finalmente, o planeta que rege a hora que você nasceu. Que às vezes pode coincidir. Pode dar na hora também a mesma lua, por exemplo. Às vezes pode coincidir, é normal. Mas esta é a ciência dos antigos. Aqui nos diz no Tetrabribus, né, de Cláudio Ptolomeu, ele nos diz o seguinte: o estudo da astrologia em si mesmo, como professa descobrir, pelo fenômeno celestial, futuras mutações nos elementos e nos corpos terrestres. Observem o que diz o Cláudio Ptolomeu há 2000 anos atrás, hein? Vamos lá. Os corpos terrestres devem, talvez, não serem desprezados. A teoria das ondas, por exemplo, das ondas do mar, né, é simplesmente uma doutrina astrológica em si mesma e, bem antes dos dias de Sir Isaac Newton, foi bem estabelecido, bem entendido até esse momento. Ou seja, a medicina, os melhores médicos, mais estudiosos, já sabiam dessas conexões. Tá? Então, a correspondência alegada pelos antigos physicians, ou médicos, né, os antigos médicos, que existia entre as posições da Lua e os estágios de várias doenças, é assim então bem distante de ser rejeitado pela faculdade moderna, ó, pelo conhecimento moderno. E é, portanto, tem sido amplamente mantido. Então, o que nos diz o comentarista aqui da introdução de Cláudio Ptolomeu sobre a obra dele, nesse livro Tetrabiblos, né, que é a astrologia clássica. Por isso que tentaram desacreditar. Não, Ptolomeu está errado, porque ele era isso, era aquilo. Não caia nesse papo, gente. Não caia nessa conversa. Lá está a recuperação do conhecimento. Lá está a conexão exata com o que nós estamos estudando. O que nós estamos fazendo aqui é o quê? É juntar as peças do cabeçalho, ou do quebra-cabeça, né? Juntando as peças do quebra-cabeça, você vai conseguir agora entender o todo. E você vai saber que a cura está diante de você. E você às vezes não está percebido. Nesse corre-corre, nesse frenesi do dia a dia, para trabalhar, para ganhar dinheiro, para isso, para aquilo outro, você acaba deixando isso passar. E quando você pensa que não, já passaram-se anos. E você começou a desenvolver problemas que você poderia ter cuidado. Tá? Então aqui nós temos um mapeamento completo, né? A Lua, ele acrescenta nessas palavras, né, o fato de que essas alegações podem ser tão facilmente acertadas ou determinadas, é surpreendente que elas devam ainda ser pronunciadas incríveis e negadas antes do que contraditas. Então, o que há é uma negação, ó, que ele está dizendo, deny, né? Mas não há uma contradição. Ou seja, não há argumentos oferecidos contra esse conhecimento. Por quê? Porque ele se baseia na verdadeira cabala, gente. A cabala está falando da nossa pessoa, da nossa essência, da metafísica do homem, da nossa estrutura, as 10 sefirotes, as regiões de poder que estão em nós e que estão associadas ao movimento dos astros. E se nós não entendermos isso, nós não vamos conseguir ascender, literalmente. A nossa vibração está baixa, nós temos que aumentar a nossa vibração. Por outro lado, eles ofereceram, através da indústria de alimentos, alimentos que fazem a tua vibração ir lá para baixo. Ó. Alimentos processados, quimicamente modificados em laboratórios, com astúcia, para diminuir a tua vibração e causar o quê? Um desacordo, uma dissonância, um desequilíbrio bioquímico no teu corpo que vai levar às doenças. Tá? Então nós estamos nos matando, literalmente, por não sabermos do conhecimento da cabala prática, a cabala Masid. E os rituais que nós aprendemos, a meditação, tudo isso são simplesmente diferentes formas de se atingir esse objetivo, mas uma dessas formas mais importantes é a mudança bioquímica, é a alquimia aplicada ao nosso corpo.
Também já nos dizia aqui o Titus Buchenhard, né, na grande obra Astrologia Mística de Ibn Arabi, né, que era um místico astrólogo islâmico. Ele dizia o seguinte, ó, ele fala aqui, ó, mas representam determinações virtuais, ó, Maqadir, do espaço celeste, diferenciando-se somente em relação às estações ou mansões, Manazil, ó, planetárias, projetadas sobre o céu das estrelas fixas. Ó, reside aí um ponto muito importante para a compreensão da astrologia árabe ocidental, a qual voltaremos mais adiante. Então, estes homens estão trazendo para nós o conhecimento do passado. Se nós soubermos as mansões e estações em que a Lua está durante as 4 semanas do mês, quais os signos que elas estão percorrendo, nós descobrimos quais são os minerais desses signos, que são os primeiros 4 que governam a nossa vida. Ó, nós temos que começar com o nosso primeiro passo. Primeiro nós temos que fazer a nossa análise astrológica, sabermos qual é os 4 planetas principais e começarmos através deles. O que é que vai acontecer? Se você havia de desenvolver alguma doença, e com certeza você vai, porque cada uma dessas regiões, se entra em colapso, se entra em desarmonia, ela vai produzir doenças. Se você consegue fazer isso agora, você vai evitar um futuro de tristeza e você vai terminar os teus dias de vida nesse mundo com uma saúde maravilhosa. Ao contrário do que está acontecendo hoje. Tá? Vamos lá. A polarização subjetiva desse sistema, referimos-nos ao fato, na mesma obra, né, da posição terrestre do ser humano servir como ponto fixo ao qual se relacionam todos os movimentos dos astros. Simboliza aqui o papel central do homem no conjunto do cosmos, do qual o ser humano é como que a culminação e o centro de gravidade. Opa! Então isso quer dizer que a gravidade é relativa, né, gente? A gravidade é um reflexo da nossa vibração específica. E como nós sabemos que nós nascemos em caos, porque nós fomos gerados por pessoas que também estavam em caos, nós estamos passando a bola um para o outro, ó, de falta de saúde, de problemas congênitos, de problemas hereditários, e aí vai. Psicológicos, emocionais. Na genética nós estamos passando tudo para a próxima geração. Se nós fizermos a correção primeiro, nós vamos gerar uma geração muito mais sábia, muito mais inteligente, muito mais equilibrada, muito mais saudável. Essa é a grande diferença. Tá? Esse é o grande mistério, o grande temor do sistema do estudo da Cabala. É por isso que os filmes danificaram a imagem da Cabala. Tentaram, né? Satanizaram, demonizaram a Cabala, que a Cabala é do diabo, que a Cabala diz. Que não vá nessa conversa. Todas as forças estão dentro de nós. O bem e o mal. O homem é capaz de fazer coisas maravilhosas e ele é capaz de cometer atrocidades incomuns, né, ao bom senso. Então, nós é que temos que equilibrar o nosso corpo. O nosso templo está desequilibrado, está em caos. E nós temos que literalmente trazer a luz. Venha haver luz, né? Vai errir or, né? E errir or, vai errir or. Né? Venha haver luz e houve luz. Né? É isso que diz o significado lá de Bereshit. Na obra Hesíodo, a Teogonia, né, os dias e trabalhos, principalmente na Dias e Trabalhos, que é essa obra aqui, ó, ele nos diz o seguinte, observem. Em poesia, o Hesíodo fala o seguinte: os deuses desejam manter a questão da vida oculta de nós, pois se eles não fizessem, você poderia trabalhar por um dia e ganhar o salário de um ano. Observe. Você juntaria todos os seus pertences na sua carruagem, no seu carroça, né? E se retiraria. O touro e as mulas que trabalham e assim por diante. Mas Zeus escondeu o segredo, furioso em seu coração, como sendo enganado por Prometeus, ó, a mitologia grega. A mitologia grega que está nos contando o que de fato é a verdade sobre a vida, através de uma mitologia, linguagem mitológica, que alguns pensam que é mentira, mas não é. Tá? E assim ele pensou de forma de cuidadosos, penosos, né, para com o homem. Primeiro, ele escondeu o fogo, mas o filho de Iapetos, que é Prometeus, roubou-a do sábio Zeus e a escondeu em uma chama, né, e enganou o deus do trovão, the Thunderer. Enganou o deus da trovoada, que representa o planeta Júpiter, né? Segundo a mitologia grega.
Mas o que nós devemos saber aqui, que ele fala, é o seguinte, ó, se os homens, ó, se não tivesse sido ocultado esse conhecimento, o trabalho de um dia supriria o salário de um ano. Em que sentido ele está dizendo isso? Ele está dizendo isso na questão da agricultura. Se você souber a movimentação da lua, você vai ter uma plantação maravilhosa, uma produção fantástica. Se você souber, você vai combater pragas e vai combater tudo isso aí por causa da movimentação lunar. Ó. Você vai saber a medicina exata para usar, o dia exato de usar, contrário à ideia tradicional de que você tem que usar aquele medicamento todos os dias, 2 vezes por dia, 3 vezes por dia, sem a menor consideração ao movimento lunar, sabendo que ela está em outro signo naquele momento e aquele mineral pode causar um problema e não uma solução. O conhecimento antigo já dizia o contrário. Você tem que tomar o mineral no momento em que a luz está percorrendo aquela região, que é o momento em que ela vai agora o quê? Fertilizar. Ó. Ela traz a fertilidade, ela traz a luz, a vida à terra, ao solo, né? Ela faz as plantas mais bonitas, ela faz o solo ficar rico e ela também faz o nosso corpo ficar rico. Na oração, por exemplo, da Kiddush Levaná, no Sidur, né, em hebraico, na oração cabalística, a oração à lua nova diz literalmente isso, que assim como a lua cura a terra, irá haver cura também para os nossos corpos. Ora, gente, o que é isso a não ser uma noção de medicina clássica? O que é isso a não ser a sugestão de que nós podemos estar curados e não estamos sabendo? E por ignorância, nós estamos nos matando, literalmente, através da comida e através da medicação irresponsável, desmedida, descontrolada. Então, é isso que os antigos de fato diziam. Tá? Então, vamos lá. No livro de Eclesiastes, né, capítulo 3, versículo 1, diz que Lahol Zeman, ó, Ve'et Lahol Refetz. Refetz, ou seja, existe Tahat Hashamayim. Existe para tudo debaixo. Ó, existe um dia para tudo debaixo dos céus. Hashamayim. Ou seja, existe um dia para todo assunto debaixo dos céus. Isso quer dizer exatamente o que o Hesíodo está dizendo aqui na mitologia grega. Ele está dizendo que se o homem soubesse os dias certos de fazer as coisas, ele não perderia nada, ele só ganharia. Mas quando você desconsidera o calendário lunar, a movimentação lunar, e se entrega confiantemente ao calendário gregoriano, você acaba fazendo coisas no dia errado. E tudo trava, tudo dá errado. As coisas não vão para frente. Será que Deus não está falando conosco, gente? Nós estamos ignorando? É isso que está acontecendo. Devido à nossa ignorância, que Eclesiastes capítulo 3, versículo 1, diz exatamente o mesmo princípio. Hesíodo. É a mesma coisa. Existe um dia para tudo. Todo assunto debaixo dos céus. Existe um dia para trabalhar. Existe um dia para produzir. Existe um dia para empenhar-se em negócios. Existe um dia para abrir o teu negócio. Existe um dia para ficar de longe. Existe um dia para abraçar. Existe um dia para se manter distante dos outros. Ó. Tudo tem o seu dia. Se você não sabe o dia certo, você vai acabar arrumando problema. Né? Tem dias que você não deveria viajar. Porque vai acontecer alguma coisa. O pneu vai furar, o carro vai quebrar, pode acontecer um acidente. Se nós entendermos a linguagem do passado, a linguagem dos grandes mestres, e deixarmos de ficar simplesmente de forma superficial dizendo que Moisés era alguma coisa, que né, Licurgo na antiga Esparta né, era um grande legislador, e se a democracia é uma maravilha, e não de fato entendermos o que essas ideias representam, o que esses homens estavam fazendo, e continuarmos com esse fingimento, né, nós não vamos conseguir absolutamente nada. Nós temos que nos sentar, temos que refletir, temos que observar como está o mundo hoje e temos que entender, opa, peraí, Deus está falando comigo o tempo todo e eu simplesmente fechei a minha cabeça, fechei meus olhos, fechei meus ouvidos. E é por isso que eu estou vivendo dessa forma. Eu não estou escutando, eu não estou entendendo a linguagem. Eu não estou entendendo a linguagem de Deus, conforme diz Pitágoras, o número e a geometria. Linguagem de Deus, ó. Se nós não entendermos o movimento dos astros, nós não vamos fazer absolutamente nada. Né?
Então tudo isso é importante. No Tetabíblios, Cláudio Ptolomeu, página 77, ele nos diz o seguinte: o Sol está lá, em umidade, que tem sido sobrepujado durante o dia, recomeça a sua operação, e os ventos procedentes de lá, e comumente chamados de ventos do oeste, são iluminados e úmidos, né? A parte norte, ou o ângulo mais baixo do céu, é a parte mais fria, né? O norte, pois o meridiano do Sol, da posição do Sol, nesta parte da Terra, está bem distante da sua declinação. Então, Cláudio Ptolomeu, ele vai fazer uma cobertura completa, e é isso que nós vamos agregar ao nosso estudo da Cabala, porque nós vamos entender a Cabala através dessas referências. Nós vamos começar a entender que, opa, peraí, isto era um conhecimento comum a todos. Os grandes homens da Grécia sabiam disso. Os grandes caldeus na Babilônia sabiam disso. Os assírios sabiam, os egípcios sabiam. Por que nós hoje não sabemos mais? Quem tirou isso de nós? Vamos acordar, gente. Vamos acordar, né? Acordar é um passo necessário. Segundo a Cabala grega ainda, né, de Kieran Barry, que nós vamos estudar a fundo esse livro aqui, como esses outros livros que eu vou passar para vocês, nós vamos fazer uma cobertura completa disso aí. Ele nos diz aqui, ó: estas são as 7 vogais, 7 correntes para a escala, 7 Pleiades, os 7 heróis da tribo de Tebes, né? Os pitagorianos também acertavam que a letra Ki, Pi, Zeta são concordes, porque elas são apenas 3 consoantes duplas e, portanto, existem 3 concordes, né? Eles são pontos que destacam os intervalos entre alfa e ômega, entre a primeira e a última letra grega. Olha só que é um código. A Cabala grega vai nos ensinar que a língua grega, que nós vamos estudar agora com o grego ático com Platão, a fim de compreender a Septuaginta, a fim de compreender o Brit Hadashah, o Novo Testamento, sem restrições. Nós queremos mergulhar nesse conhecimento, gente. Nós queremos desvendar esse mistério de uma vez por todas. Esse é o nosso objetivo. Não adianta nos sentarmos aqui para perder tempo, né? Repetindo clichês e máximas, né? Vamos lá. E eles destacam os intervalos entre alfa e ômega no alfabeto, que são iguais a isto, desde a sua nota mais baixa da flauta, ó, aqui está falando que é de som, ou seja, são notas musicais, até a sua mais alta, cujo número 24 é igual àquela do inteiro sistema do universo. Então vocês vejam por quê? 24, 4, 6, 4, 2, 6. Número sagrado. E aqui atrás, número 3. Número sagrado. Depois, as Enéadas de Plotino, número 9. 3, 6 e 9. Então, o que esses homens vão passar para nós é uma comparação, é um material que vai nos permitir comparar isso aqui com o que diz lá. E a minha obra que eu vou lançar no meado do ano, né? O junho, julho, por aí, né? A Cabala, a Gemátria e a Astrologia vai nos ensinar definitivamente o que de fato é o conhecimento da Cabala. O que de fato impacta estudar a Cabala. Significa voltar a atenção para nós, edificarmos o nosso templo que está demolido. O nosso templo está demolido. Nós temos que reedificar esse templo. Aquela história de Esdras reedificando o templo de Jerusalém também tem a sua parte alegórica. Nós não podemos esquecer disso. Não era só o templo literal. É o templo espiritual nosso que tem que ser reedificado, a fim de começar a emitir a sua vibração que vai produzir vida, saúde, inteligência e poder. Porque até as tuas palavras vão ser mais poderosas. Quando você fizer um ritual, você vai sentir uma força muito maior, porque você está em correspondência com a linguagem de cima. Você não é novo, não é um estranho. Você é parte da família. Você está vibrando na mesma frequência. É isso que é importante, tá? Então, nessa grande obra de David Harkine, Sorita de Este, Practical Planetary Magic, Working Magic of the Classical Planets and the Western Mystery Tradition. Então aqui nos diz o que? A mágica planetária prática. Aqui nos diz exatamente, ó gente, o que nós estamos aprendendo em Salomão. Domingo é regido pelo Sol. Segunda, regido pela Lua.
terça é regido por Marte, quarta é regido por Mercúrio, quinta é regida por Júpiter, sexta-feira Vênus e Saturday pelo sábado, né? O sábado pelo Saturno, tá? Então aqui você tem as colocações dos planetas, as horas planetárias, que vão nos fazer saber qual é o nosso mapa. Nós temos 3 vezes 4, que vai dar 12 signos do zodíaco. O nosso primeiro pontapé é os primeiros 4 planetas em que você nasceu. Aquele que regeu o teu signo, aquele que regeu a tua hora, a lua que rege a tua semana e o planeta final que rege a hora que você nasceu. Se você souber esses 4 aí, você vai produzir o 5º elemento, que é o éter. Os 4 elementos reunidos conseguem produzir ou entrar em confluência com o 5º elemento, através de uma transformação alquímica. E é isso que nós vamos observar mais à frente. Então isso quer nos dizer que essas notações bíblicas que estão na Tanar não são religião, não estão falando de igrejas, não estão falando de opiniões, de dogmas, de doutrinas. Elas são um código científico que foi entendida por Isaac Newton, foi entendida por Leibniz, foi entendida por George Cantor, foi entendida por... Por que ela é chamada de George Cantor? Que vem de cantilação. Aquele que recita as vibrações do hebraico, ó, que são matemática, são notas musicais. E essas notas musicais se referem ao quê? Às frequências planetárias, ó, que vão literalmente nos curar. A movimentação da Lua em nosso corpo vai nos trazer de volta à vida. Tá? Então essas letras em hebraico, do pictográfico, todas elas representam sinais astroteológicos. É isso que nós temos que acordar. Então aqui nós observamos a árvore da vida. Esse mapeamento inteiro eu vou estudar com o pessoal que vai vir para o evento agora aqui no Mishkan Gilead. No futuro, quem quiser participar, venha pertencer ao grupo lá, Mishkan Gilead, para se informar, para saber como vai ser a prestação para pertencer ao evento. Eu quero fazer uma coisa assim de 12 meses pelo menos, né? 12 meses, para que você possa ter uma prestação pequena e uma programação que caiba no teu bolso e que não seja pesada. O resto é tudo coberto. O resto você não vai precisar fazer mais nada. Você vai ficar numa propriedade maravilhosa, né, com acesso à piscina, praia, excelentes acomodações, né, alimentação, tudo incluído. Né, alimentação, o máximo possível alimentação natural, de frutas naturais, né, tudo isso vai ser trazido para lá. Né, e principalmente as palestras, as aulas, as práticas dos rituais, as práticas da meditação, tudo isso vai ser dirigido, tudo isso vai ser focado, porque no final vocês vão receber um certificado de participação como uma memória, né, como uma representação simbólica daquele evento que você participou, do que você aprendeu lá, de como que aquilo mudou a nossa vida. Nós estamos aqui para mergulhar nesse conhecimento, gente. Nós não estamos aqui para perder tempo. Nosso público aí, graças a Deus, é um público maravilhoso, nosso canal Gilead, e é um pessoal que realmente mostra que está entendendo o que nós estamos fazendo aqui. E que algo maior vai nascer disso aí. Nós estamos apenas reunindo as pedras, ó, reunindo os pedaços do quebra-cabeça que estão espalhados. E cada um de vocês vão, claro, dar a sua contribuição. Quem é médico vai dar a sua contribuição, quem é psicólogo vai dar a sua contribuição e assim por diante. Porque o nosso intuito é cooperarmos para atingir o conhecimento, né? De forma desprovida de preconceito, desprovida de sentimentos menores, né? Então, esse é o nosso objetivo. Como vocês podem ver, né, segundo a astrologia cabalística, né, aqui em cima da nossa cabeça está o signo de Áries. A lua desce então para Gêmeos, que representa os braços e os pulmões. Depois ela vem para Leão, ó, que representa o coração e as costas. Depois ela vem para Libra, ó, que representa os rins, né, e os adrenais. Depois ela vem para Sagitário, que representa as coxas. Depois ela vem para Aquários, que representa as pernas e o sangue. Ó. Por isso que o aquariano tem propensão a sofrer problema cardíaco. Por quê? Porque a circulação sanguínea nessa região aqui, ó, é desprovida, se desprovida de mineral, vai causar uma maior pressão na veia aorta ou no fluxo sanguíneo, que vai aumentar a pressão no coração e vai causar problemas no coração. Então, se nós soubermos usar esses minerais, nós vamos fazer maravilhas, tá? Então, a nossa astrologia, nosso estudo astrológico, não é só para dizer, você é do signo tal, tal e tal, beleza. Não, não, não.
é para interpretar isso aí de forma prática. Qual a implicação desse conhecimento? O que isso vai mudar na tua vida? Tá? E então aqui embaixo você tem peixes, ó, que representa os pés. Depois a lua sobe para Capricórnio, nos joelhos. Depois ela vem para Escorpião, que é a região aqui do sacrum, ó, as gonadas. Depois ela vem aqui para o signo de Virgem, os intestinos. Em geral, quando a lua está nessa região aqui, você sente um mal-estar, você sente uma diarreia, você sente um incômodo nos intestinos. Isso é sinal de que a lua está dizendo para você, olha, cuidado, cuide disso aqui. Está faltando mineral aqui. Preste atenção nisso aqui. Tá? E isso sim, ignorar esses sinais é que vão fazer, esses oráculos divinos, é que vão fazer com que você desenvolva amanhã problemas. Então, câncer, ó, que é o peito, né, e o estômago, ó, e finalmente touro, que representa a garganta, a glândula tireoide, o tireoide, né, e assim por diante, que representa também a parte do ventre de Libra, né, essa parte aqui, e Escorpião, que representa o ventre, ó, a capacidade de reprodução que a mulher possui, né? Então esse sinal aqui é muito importante, ó. Se você suprir os minerais quando a lua estiver passando por aqui, durante os 2 dias e meio, que vai dar 3 vezes, você vai tomar aquele mineral. Depois que ela passar, você para. Aí você vai para o próximo. 2 dias e meio, para. Depois o próximo, 2 dias e meio, para. Você não vai tomar todos os dias, porque ela vai sair de um signo para o outro. Você tem que considerar a estação em que ela está, a mansão celestial em que ela está. É assim que há a cura, é assim que há a verdadeira correspondência. É isso aí, segundo as obras que eu vou mostrar para vocês aqui agora, tá? Então vamos lá. Então, como nós sabemos, os otiotes, né, que são as letras hebraicas que estão espalhadas no texto da Taná e que indicam, ó, mensagens a respeito do número 11, né, as 11 letras sagradas, que representam os 2 portais, que é o lado direito do nosso corpo, Rokma e Binah, o entendimento. E no meio está o quê? O número 8, o infinito. Se nós conseguirmos confluir esses 2 lados, que estão em oposição e que causam os problemas emocionais, psicológicos, físicos, doenças e assim por diante, como vocês viram aí no Teta Biblos, que a movimentação dos astros influencia diretamente na promoção de doenças, se você não souber como interpretar, se você falhar em fornecer o mineral exato naquele momento. Por isso que aquela obra do Carey, do Dr. Carey, em 1932, nos Estados Unidos, né, os sais da salvação e os 12 signos do zodíaco. Nós temos que entender isso, gente. Essa é a interpretação mais pura da Cabala. Então, nessa obra, né, da astrologia cabalística, o Rabi Joel Dobbin vai juntar, né, juntamente com essas outras referências que vocês viram, em nos mostrar o que de fato está acontecendo e como que nós podemos aumentar a nossa vibração de forma real, não é imaginária, é real. Você vai sentir a tua vibração aumentar, porque essas 12 regiões, uma vez assistidas, uma vez supridas os minerais, elas vão começar a entrar em uma harmonia, e essa harmonia vai gerar a Merkava, que é o carro celestial, que é o corpo metafísico, o corpo astral, que está em nós, e nós não estamos vendo. Tá? Um abraço para vocês, Shalom, e até a próxima para todos.